Bom, então esse tema, Eu Posso Ser Feliz, ele nasce do nosso primeiro livro espírita. Fizemos um ciclo de palestra durante 3 anos sobre esse tema, e aí achamos interessante que se tornasse um livro. Alguns artigos que a gente escreveu também, porque o que eu ia fazendo? Melhorou. O que eu ia fazendo? Eu ia... aquelas reflexões que eram feitas na casa espírita, chegava em casa, eu corria e escrevia. E algumas, quem é palestrante sabe disso, né? A gente prepara um roteiro, tem a intenção de seguir aquele roteiro, nem sempre a gente segue. Porque as reflexões vão sendo inspiradas pelos espíritos. É a mediunidade, né? A mediunidade de diálogo. O médium na reunião de desobsessão, o médium dialogador, aquele que a gente chama de doutrinador, ele também é um médium. Ele é inspirado a falar. Não é uma psicofonia, não é um processo mecânico, mas ele recebe a inspiração. E o orador, o expositor, ele é um médium inspirado. Então, eu achava mas, gente, que sacada, isso não é meu. Aí eu chegava em casa e corria e escrevia. E aí saiu o livro. E aí com o livro, então, trabalhei mais uns 2 anos com esse tema. Depois, vai estar na minha lista lá, biográfica, né? São mais de 1000 palestras. Está lá na lista esse tema. E aí a gente vem abordar, e a gente começa a abordar esse tema lembrando de Jesus. Jesus deve ser sempre nosso ponto de partida, né? Porque ele é a base do nosso equilíbrio espiritual. Então Jesus diz assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Notem, olha o convite de Jesus. Que convite! Primeiro, um convite democrático. Vinde a mim. Primeiro, a gente que tem que buscar. Ou seja, ele não vem até nós. Somos nós que vamos até ele. Mas ele não vem até nós, mas se ele é tão amoroso, por que ele não vem até nós? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha. Ele respeita a nossa inteligência. Então, só se a gente quiser. Então, vinde a mim. Ele nos convida a buscá-lo. Mas quem que pode ir? Esse convite é para o espírita? Só para o espírita? Ou será que também pode ser o católico? Ou será que pode ser o budista? E o islâmico, que nem reconhece Jesus como profeta? Todos vós. Todos. Os pobres? Os mendigos? Sim. Mas e os milionários que têm mansões, iates? Todos vós. Mas quando é que nós procuramos Jesus? Quando nós estamos cansados. Quando a gente está cheio de ânimo, a gente nem lembra dele. Quando a gente está oprimido, cheio de problema. O que é ser oprimido? Você não sente espaço, as coisas estão amarradas. Quando a gente está oprimido. Quando a gente está sobrecarregado de problema. Às vezes a gente tem tanto problema que a gente começa a ter uma deficiência postural. Começa a andar assim, ó, de tanto problema nas costas. Então ele convida. E qual é a promessa que Jesus faz para quem buscá-lo, para quem busca ele? E eu vos aliviarei. Isso é garantido. Ele não vai perdoar as nossas ofensas, como muito bem expressada no estudo que antecedeu a palestra. Porque errou, tem que responder, senão não cresce. Mas ele garante para nós o alívio. Senhor, me perdoa. É a maneira de expressar. Mas começa com o auto-perdão. Isso já alivia. O auto-perdão já alivia. E a responsabilidade pelos atos vem depois. Então, eu vos aliviarei. Isso é garantido. Procurou Jesus, tem alívio. O filme dos espíritos,
belo filme, produzido pelas casas André Luiz, muito pouco divulgado, inclusive lá no Brasil deu pouca bilheteria. Eu fiquei decepcionado, porque nós andamos 60 quilômetros para ir ao cinema, imaginando que ia encontrar as salas lotadas, como encontramos no filme Nosso Lar, por exemplo, no filme do Chico, e a sala vazia. E o livro belíssimo. O rapaz começa com um rapaz que ia tentar suicídio e recebe o livro de espírito de presente. Como é que é o nome do filme? Os Espíritos. Os Espíritos. Um nome bonito, inclusive. O nome é atraente, não é não? O povo gosta dessas coisas. Eu pensei assim, nossa, vai ser um sucesso, porque Os Espíritos, né? Vai pensar assim, de repente é um filme de ficção, os jovens, nada, não deu baixa. E é ruim, porque aí quem produziu o filme não vai ter vontade de produzir mais. A gente tem que lotar o cinema, a gente tem feito essa campanha no Centro Espírita. Vamos lá, que é para o cara que mexe, empresário que mexe com isso, dizer, não, o negócio dá certo. Agora a vida continua, deu também a bilheteria boa, razoável, mas não foi também como o Nosso Lar. Agora tem mais a Certo Destino, tem mais um agora saindo. E as Mães de Chico? Hein? As Mães de Chico. As Mães de Chico também não deu a bilheteria como o Nosso Lar. Linda As Mães de Chico. A gente chora o tempo todo. Aliás, dos filmes, As Mães de Chico foi o mais adequado ao público geral, entendeu? Porque mexe, é uma coisa bonita mesmo, né? Foi menos doutrinário e mais direto ao consolo. Mas então Jesus, ele garante de imediato o alívio. Só isso, gente, caramba. Quando a gente está assistindo a dor, o que a gente quer? A gente vai no hospital. Imagina, por exemplo, eu tive uma crise renal, que dizem que é a pior dor que existe. Eu cheguei no hospital e eu não sabia que era rins. Eu sabia que era uma dor extraordinária ali. Aí uma senhora, e a pronto-socorro público, né? Lotado e tal, e eu ali, minha mãe falando com a enfermeira, atende logo que eu não está aguentando. Aí uma senhora calma, sentada assim, disse, meu filho, fica de cócoras. A mulher ficou doida. Eu estou morrendo de dor, ela quer que eu fique de cócoras. Mas naquele desespero, né? Sei lá, de repente era um mantra, um tipo de, né? De ritual. Eu estava disposto a curar. É igual a pessoa que vai no centro espírita. Eu não gosto dessas coisas não, mas falaram que se eu trouxer meu filho aqui vai ficar bom. A pessoa vem, né? Então, mais ou menos esse desespero. E eu ali fiquei de cócoras. E aí ela diminuiu a dor? Diminuiu. Ela disse, é rins. Eu falei, deve ser a médica que está sentada aqui disfarçada de paciente, né? E aí era realmente, aí o médico bom, né? Tudo é de acordo, né? Quando eu cheguei perto, está o público, o médico bom. A gente às vezes critica o sistema público lá do Brasil, mas não, foi muito bem atendido. O médico só fez assim nas minhas costas, bateu aqui, tá doendo? Não. Senti na hora, ele falou, é rins. A injeção, não sei o que, desse tamanho de injeção, pá. Acho que até picou no bumbum, eu acho, tão grande aquela injeção. Pá. Falou, agora aguenta 5 minutos. Fica quietinho, tá doendo, tá? 5 minutos. E aí, fiquei ali, a dor, e foi passando, que bom. Curou os rins? Não, mas aliviou a dor. Agora eu tenho pelo menos condição aí de buscar um médico especializado na área renal, fazer a ultrassonografia para descobrir onde é que está a pedra, aquelas coisas. Então Jesus garante para nós o alívio. Tratamento é outra história. Então ele garante, eu vos aliviarei. É garantido. Tem problema? Estamos com problema? Busca Jesus que o alívio, ele garante. E eu vos aliviarei. Mas o problema é o que vem depois da vírgula. Jesus não podia ter parado por aí? E eu vos aliviarei. Ótimo, né? Aí a gente ajoelha e fala, vem Jesus! E aí alivia. Não, tem a vírgula. Tomai sobre vós o meu jugo. Como é que é o meu jugo? Tomai sobre vós o meu conteúdo, o estudo. E aprendei de mim, ou aprendei comigo, a ser manso etude, a ser manso e humilde de coração. Veja que interessante, ele me deu assim, humilde de exterior,
de coração. Por que ele colocou coração? Porque a gente ia achar que ser humilde é andar com a calça rasgada, com o chinelo de dedo. Lá no Brasil, sandália havaiana. Havaiana agora está até chique. Antigamente, andar de sandália havaiana era uma coisa de gente pobre. Hoje já tem até sandália sofisticada, não sei o quê. Eu até quando viajo, fui para a Europa em julho, levei minha sandália havaiana e saí curtindo. Aí o pessoal, Luiz, só o pessoal vê que você é brasileiro e tal. Agora ser brasileiro agora é até chique, né? Então, mas humilde de coração. Tem uma história que contam do Chico, eu confesso a vocês que não li. Me contaram isso. Como é que é? De quem conta aumenta um ponto, né? Aumenta um ponto. Dizem que o Chico Xavier, que Emmanuel olhou para Chico no centro espírita, Chico estava no centro espírita, e o pessoal chegando, ocupando as cadeiras, e aí chegaram duas senhoras. Aí Emmanuel falou para o Chico, observa essas senhoras. Uma chegou igual uma árvore de Natal, balançando o brinco para lá e para cá, um vestido vermelho, porque vermelho chama atenção, né? Minha esposa disse que eu gosto muito de chamar atenção, porque eu adoro vermelho. O meu primeiro carro que eu comprei era vermelho. Minha esposa, meu Deus do céu, o preto sair num carro vermelho, não tem coisa que chama mais atenção. Eu sei porque eles encrencam com a gente que é negro, porque o negro gosta de coisa assim. Eu gosto de vermelho, laranja, abóbora, verde cana. Eu sou assim. Ela não, minha esposa é discreta, quer dizer, é pra gente temperar um ou outro, né? Ela já gosta de cinza, né? Azul claro, coisa suave. E eu já gosto de coisa mais agressiva, quer dizer, eu tenho que ficar mais suave, né? Estamos juntos por causa disso. E ela vai ficar mais um pouquinho mais agressiva. Então, eu até perdi porque eu estou falando vermelho. Chico Xavier. Tá, o Chico Xavier. Aí chega a mulher lá de roupa vermelha, brinco, salto alto, e balançando, troca. O centro se parou todo para ver a mulher chegar. Parecia uma árvore de Natal. A mulher veio e sentou na primeira cadeira. Daqui um pouquinho chegou outra, simplesinha. O vestido até meio rasgado, simplesinha, e sentou na última cadeira. Aí Emmanuel perguntou ao Chico, qual das duas é mais humilde? Aí o Chico falou assim, essa que está sentada aqui atrás. Disse, não. A que está sentada lá na frente. Mexe com essa aqui que está sentada atrás. Pisa no calo dela, que você vai ver a humildade que ela tem. Então, por isso Jesus diz, humilde de coração. Eu fico hospedado, gente, já fiquei hospedado em Brasília, fiquei na casa de uma desembargadora. Sabe? Então a gente fica nos lugares mais suntuosos às vezes. Tem lugar que minha vontade é dormir no tapete, que a cama é tão bonita, eu fico com medo de amassar aquilo ali e depois não conseguir arrumar de novo. No entanto, pessoas simples moram nesses palacetes às vezes. Algumas não, mas encontrei algumas extremamente simples. A esposa de juiz, por exemplo, ela andava de salto dentro de casa. Mas simples. Ela falou, você desculpa, Luiz, que eu gosto de andar de salto até dentro de casa. Eu disse, vai ter um problema de coluna, mas uma pessoa simples. E como é que a gente percebe isso no coração? Então, agora ser manso. O que é ser manso? Quem viu o filme clássico, agora é a época da gente assisti-lo, Jesus de Nazaré, Franco Zeffirelli. É porque acho que eu sou saudosista, mas eu nunca consegui, uma produção, consegui me encantar tanto quanto o Zeffirelli. Quem viu, eu assisto todo ano, eu não enjoo. Né? Eu sou igual criança, que as crianças assistem o mesmo desenho 200 vezes e ela já aprendeu. Agora vai falar isso. Aí fala junto com o personagem. Eu já estou nessa fase com o filme. Mas quem viu o filme vai lembrar do encontro de Jesus com o apóstolo Pedro, com Simão. Simão agitado, agressivo, bravo. E depois o Pedro manso. Pedro manso.
mansuetude. Os 3 anos de convivência com Jesus foi suficiente para ele desenvolver a mansuetude. Tanto que, quando eles reconhecem ele, alguém diz assim, aquele ali não é amigo do Nazareno, na negação, né, na fase da negação, e Pedro diz assim, não, eu não conheço ele não, sai fora, né? Aí o segundo fala, aquele ali não é amigo do tal Jesus? Eles não conheço. Aí uma serva lá, uma personagem diz assim, aquele ali é amigo de Jesus, ele fala manso como pastor. Olha só, ele fala manso como Jesus. Ele já tinha absorvido a característica. Então uma característica nossa de espírita é a mansuetude. É o verniz primeiro, é a mansuetude. Nas bem-aventuranças Jesus diz, os mansos herdarão a terra. Então o mundo de regeneração será governado pelos mansos. Guerra. Aqui é prova disso. Aqui nos Estados Unidos é prova disso. Comparando, desculpe aí, não quero entrar na questão política, até porque eu nem entendo essa parte política aqui, mas uma proposta aguerrida substituída por uma proposta de paz. Ainda que do jeito, né, o mundo, a natureza não dá saltos. Então os mansos herdarão a terra. E Jesus diz, para conseguir ter o alívio, tem que ser manso, brando, sinônimo, e humilde, de coração. Pode ter dinheiro, pode ser rico, mas tem que ser humilde. E quando é que a gente prova a humildade? Quando a gente se iguala ao outro. Não é quando a gente se diminui, não. Frase clássica de humildade. Você sabe com quem você está falando? Então você percebe que ali a pessoa quer se colocar superior a outra. Você sabe o que está? Não, eu não sei. Quer dizer, você devia saber, né? Agora, quer ver uma prova de contra-humildade, né? Quando a gente diz assim, mas eu não podia ter feito isso. Eu sou espírita. Como espírita, eu pude fazer isso. A gente acha que isso é bonito. É prova de orgulho. Por que você acha que não pode fazer isso? Quem você acha que é? Você é igual aos outros. Você é igual aos outros. Por isso a necessidade do auto-perdão. Então, esse é o convite de Jesus para a felicidade. Buscá-lo. Mas a felicidade, será que ela é possível na Terra? Nesse mundo turbulento, de guerra, de crise econômica, de desemprego, de instabilidade. Nós estamos no mundo, numa civilização chamada civilização líquida. Hoje já falam da civilização fluida. Não tem mais nada estável. No Brasil, o sonho dos brasileiros era ter um cargo público por causa da estabilidade. A Vale do Rio Doce foi privatizada. E primeira coisa que acontece na privatização é demissão. É consequência natural. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica de Tubarão lá no Espírito Santo, a Excelsa, a empresa de luz, as empresas de telefonia, a Telebrás e todas as suas agregadas estaduais, os bancos, o Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, milhares de empregos foram privatizados. E o que aconteceu com quem trabalhava nessas empresas? Foram demitidos. Da noite para o dia, a pessoa viu o emprego dela indo para o ralo. Aquele emprego que ela sonhou aposentar. Então, como é que a gente pode ser feliz num mundo desse, estável? Qual é a coisa mais sólida no Brasil? Caderneta de poupança. Até chegar um presidente da República chamado Fernando Collor de Mello, que confiscou todas as cadernetas de poupança. De repente a pessoa ficou sem nada. Então, nada é estável quando se trata de matéria. Nem a nossa saúde. Nem o casamento.
a minha esposa. E de repente a minha esposa vai embora com o vizinho. Pronto, acabou. Passou a ser ex-esposa. Então, o que é verdadeiramente estável? Aí Jesus vai dizer para nós o que é o nosso, o que é estável é aquilo que a gente tem que se apegar. Eu tenho que me apegar ao que é estável. É como no mar revolto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um porto seguro para eu me apoiar. Eu não posso me apoiar em coisas que estão ligadas ao mar porque ele está revolto. Mas o que é seguro na terra? Qual é o meu verdadeiro tesouro? Porque Jesus nos diz assim, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, se eu me apego à caderneta de poupança, se eu eleger a caderneta de poupança como meu tesouro, aí o presidente confisca, pronto. Se eu eleger a saúde como meu tesouro, eu perco a saúde, pronto. Se eu eleger o meu casamento como meu tesouro, a mulher vai embora. O marido troca a esposa por duas da metade da idade dela. Ele trabalha com matemática, já que a esposa tem 50, duas de 25, não se fala mais nisso. E aí vai embora. Então as relações, então o tesouro tem que ser coisa, e Jesus nos dá uma pista. O que deve ser o meu tesouro? Dá uma pista. Ele passa, como naquela história de Sócrates, ele pede para a gente passar por 3 peneiras. O verdadeiro tesouro é aquele que a traça não corrói. Então, esta camisa eu ganhei de presente, esse terno eu ganhei de presente. Aliás, completo. Não, o sapato não foi não. Esse terno eu ganhei de presente. Eu gosto muito dele, né? Então, se eu me pegar o terno, ele não é um tesouro. Por quê? Porque a traça corrói. Não serve. Bom, então, ele não passou pelo primeiro teste. Mas, às vezes, eu tenho o meu carro, o meu automóvel. Esse automóvel, traça corrói o automóvel? Não. Então, passou por essa prova. Então, o automóvel pode ser um tesouro. Vamos ver se ele passa pela segunda prova? Tem que ser aquele que a ferrugem não destrói. O automóvel não passou. A caderneta de poupança passou na primeira prova. A traça não corrói dinheiro no banco. Também o ferrugem não corrói dinheiro. Dinheiro é feito de plástico. Como diz lá em Minas, de plástico. E a terceira peneira, os ladrões não roubam. Aí já não posso dizer o mesmo com relação ao dinheiro. Então, de forma que o nosso tesouro tem que passar por essas provas. Senão a gente não pode eleger. Tudo que a gente eleger. Então nós estamos numa civilização líquida. Foge. Passa por entre os dedos. E hoje diz que é fluida. Ela evapora. E aí, como é que a gente consegue ser feliz num mundo desse? Num mundo fluido. Num mundo que a família não é mais sólida. A família é fluida. Lá no Brasil, se faz um divórcio com 15 minutos, sem advogado, no cartório. Só o casal vai lá no cartório, para lá, assinou, separou, acabou. Quando aprovaram a lei, a pessoa, meu Deus, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é evolução. É que a justiça brasileira chegou à conclusão que o juiz não tem responsabilidade, não tem tempo e não tem justificativa para ele tutelar a vida conjugal. Você quer ficar junto? Quer. Não quer, paciência, o problema é seu. Quem pode auxiliar na vida conjugal é a religião. A religião sim pode discutir as relações dos casais, etc. Agora, o juiz não tem, aquele monte de processo, pilha, atraso, vai mexer incluir ali no meio a separação conjugal, ninguém merece. Então foi mais do que justo. Então, é uma civilização fluida. Então não é possível ter felicidade nesse mundo? Allan Kardec pergunta isso aos espíritos. Você veja que coisa interessante o livro dos espíritos. Tem tudo lá. Aliás, nós chegamos pertinho agora no primeiro estudo. Nós falamos da 919 do Santo Agostinho.
Está no 920. Não é questão depois. É possível? Existe felicidade no mundo? Felicidade total, pergunta Allan Kardec. Que a gente não tem aquele sonho de consumo. Ah, ter uma casa. Como é que é o nome do lugar? Aqui mesmo? Reptos. Ter uma casa em Reptos, um iate ancorado. Dinheiro para dar e vender. Aí então eu serei feliz eternamente, até o fim dos meus dias. Esse é o sonho que a gente tem de felicidade. Então Allan Kardec pergunta se existe essa felicidade. E os espíritos respondem para ele: não. Essa felicidade não. A felicidade total, não. Então nós estamos desgraçados, então. Né? Porque o Espírito diz assim: não existe a felicidade total porque o mundo é de expiações e provas. Pelo menos era quando as perguntas foram feitas aos Espíritos. Agora estamos passando para a regeneração, mas ainda estamos em expiações e provas. Para ver lá de São Paulo, lá de São Paulo está uma guerra, gente, entre policiais e bandidos. Uma guerra declarada. De um lado um exército, do outro lado o outro. E aí daqui a pouquinho os policiais já estão agora também encarando qualquer pessoa como inimigo, porque é o trauma que eles estão passando. Então, os terremotos, os maremotos, né, o problema do Haiti, aqui nós tivemos o Sandy. Então, quer dizer, felicidade total, não. Mas os espíritos, sabe o que eles respondem? Mas o homem pode ser tão feliz quanto possível quando cumpre as leis de Deus. Então a gente pode ser tão feliz quanto possível quando cumprimos a lei de Deus. E cumprir a lei de Deus é buscar Jesus. Aí voltamos àquela questão, ser aliviado e tal. E aí os espíritos perguntam assim: mas então, o que constitui a felicidade? O que é a felicidade? Todos nós queremos saber, né? O que é essa tal felicidade? E é engraçado que a gente já nasce para ser feliz. Nosso instinto de busca da felicidade, diz Freud vai dizer que nasce quando a gente quer sair. Eu estou tentando procurar um outro relógio, que ele falou que aquele lá está parado, né? Senão eu me enrolo. Cadê? Não tinha um outro por aqui? Foi impressão minha. Hein? Tá vendo? Lá está dando 8h30. Mas aqui eu tenho aqui no tablet, tem aqui. Tá certo. Olha nesse aqui. Então, Freud vai dizer que sair do útero materno já é uma sensação de prazer para a criança. Mas a primeira sensação de prazer que ele vai registrar mesmo é quando a criança vai sugar o leite materno. A criança já nasce buscando a felicidade. Uma boca assim, até achar o bico do peito da mãe. E aí quando ele mama, ele tem a sensação de felicidade. Mas qual o problema da felicidade do bebê? É que logo depois ele enche a barriguinha e vem a diarreia. Acabou a felicidade e vem a dor de barriga. Né? Depois, mais tarde, a felicidade está em ganhar aquele presente. A minha filha de 12 anos falou: papai, eu quero que você compre um notebook para mim nos Estados Unidos. Vamos ver se eu vou ter dinheiro, que se for mais ou menos o preço do Brasil, não dá não. Até porque eu não tenho só um filho, eu tenho 5. Complica, tudo para mim é complicado nesse ponto. Então, a felicidade é o notebook. Aí você compra o notebook, ela olha e fala: nossa, imagina a criança recebendo. Ninguém encosta no notebook. Ela passa a flanelinha, primeiro dia. Com maior cuidado, primeiro dia. No segundo dia, ela já não passa a flanela mais. No terceiro, ela chega da escola e joga o notebook em cima da cama. No quarto dia, aparece na televisão o Ultrabook. Ela fala: aquele que é notebook, nossa, que porcaria que o papai comprou para mim. A felicidade já foi embora. Então,
parece que a felicidade vai se afastando da gente. A felicidade, e às vezes nós colocamos a responsabilidade da felicidade no outro. Se Deus quiser, minha filha, disse a mãe para a mocinha, você vai conhecer um homem que vai te fazer muito feliz. Olha só. Coitada menina. E a pobrezinha cresce acreditando nisso. E ela fala, isso vai começar quando você casar. Ela não fala quando vai terminar, isso vai começar. Termina logo depois da lua de mel. Então a gente vai... E a felicidade vai sendo empurrado para longe. E a gente vai colocando a felicidade como um objeto material, que é perecível. A gente coloca a responsabilidade na mão do outro para a felicidade. Tem uma dinâmica que a gente faz quando estamos discutindo esse assunto em seminário, que a gente chama um casal e diz assim para o marido, fala para sua esposa assim, eu não preciso de você para ser feliz. Naturalmente o homem treme na base, não tem coragem. A mulher é mais corajosa. Aí eu chamo a mulher e digo, agora diga para o seu marido, amor, eu não preciso de você para ser feliz. Aí ela toma um susto, tá bom, eu vou falar. E fala, né? E por que isso? Porque é verdade. Por que é verdade? Porque a pessoa se separa e ela continua feliz, ou não. Ou seja, não depende do outro, depende dela. Quantas pessoas separadas são felizes e quantas casadas são infelizes? E também quantas separadas são infelizes. Então, não podemos jogar a responsabilidade no outro. Aquela frase famosa e que faz as mulheres se derreterem, o homem diz assim, meu bem, eu não posso, eu não sei viver sem você. Mentira! Você larga ele que ele arranja uma substituta para você rapidinho. Mas, né? E fica tão bonita, a moça se emociona, chora. E o sem vergonha ali mentindo para ela. Às vezes, tem uma história que diz que o marido, a esposa tá conversando com o marido e diz assim, meu bem, sabe o que eu fico pensando? Se eu morrer antes de você, será que você vai arrumar outra? Sabe, meu bem, não vamos conversar sobre isso agora, não. Quer dizer, né? Uma intenção dele, né? Aí ela diz assim, não vamos conversar assim, não, meu bem, eu te amo tanto, vamos deixar isso, conversar sobre... Não, eu quero saber se você vai arrumar outra. Não, não vou arrumar não, porque você é única. Não, mas você precisa arrumar outra, meu bem. Quem vai cuidar dos nossos filhos e tal? Tá bom, meu bem, eu vou arrumar outra então. Mas, meu bem, você vai amar outra como você me ama? Não, meu bem, não vou amar como você. Como eu amo você. Mas, meu bem, a outra vai dormir na nossa cama. Não, meu bem, se você quiser, eu compro outra cama. A outra vai usar também o nosso guarda-roupa, amor. Aí, amor, a outra vai usar o nosso carro. Não, ela não sabe dirigir. Pegou ele pelo pé. Então, quer dizer, a gente responsabiliza o outro pela felicidade. O Divaldo, quando ele esteve lá no Espírito Santo no ano 2000, Divaldo é uma figura. Depois ele terminou o seminário 10 horas da noite, 10h30 da noite. Aí falou, vamos comer um lanchezinho frugal, coisa leve, torradinha, com um café com leite. Aí levamos o Divaldo, vamos ver um lanchinho e tal. O que você quer comer? Aí chamou o garçom, o que você tem aí, meu filho? A garçom falou, nós temos aqui torradinhas, temos pizza, nós temos... E ele falou, mas o quê? Eu tenho aqui um aipim com carne seca. É isso aí que eu quero. 11 horas da noite. Divaldo, naquela época, já estava com 75 anos, tem 10 anos isso, ele está com 85 agora. Então aí, enquanto não saía o prato, Divaldo começou contando piada pra gente. Que coisa, né? E aí ele contou uma piada que eu não me esqueço, que eu falei com ele, vou usar ela na minha palestra sobre felicidade. Ele contou que no interior do Brasil, um sacerdote, ele fez uma quermesse e uma festa para levantar fundos para a igreja, para a reforma da igreja. E aí, é assim, né? Faz a festa e os próprios participantes são os doadores, igual festa espírita, já viu? Vamos fazer, você pede dinheiro ao trabalho do espírito, ele nunca tem dinheiro.
Então nós vamos fazer um festival de torta para arrecadar dinheiro. Quem dá a torta? Os trabalhadores. Dinheiro para pagar a mensalidade? Não. Doação não, mas ele tem dinheiro para fazer a torta. Aí ele vai lá e faz a torta. Ele gasta para fazer a torta. Depois ele compra convite para comer a torta que ele mesmo fez. Ó. E depois, se sobrar a torta, ele arremata a torta que ele fez. Isso é coisa de gente doida. Por que ele não dá o dinheiro, né? Mas é assim, nós somos assim. Então, a gente vai perceber que não é só o espírita que é doido. Todas as religiões têm sempre os malucos assim. Então, foi feita a festa. E aí doaram um monte de coisa e tal, galinha, bezerro, não sei o quê. E uma pessoa doou um potro, um filhote de cavalo. E não se sabe por que o sacerdote não quis leiloar o potro. Leiloou tudo e o potro ficou por ali. Cresceu aquele bicho em volta da igreja. Como eu, esse sacerdote não entendia de animal, de cavalo. Porque na verdade o cavalo era de raça, quarto de milha, cavalão bonito. E um fazendeiro desses que são felizes, que acham que pode comprar felicidade, que pode comprar tudo, no culto da igreja, ele olha e vê o cavalo pastando em volta da igreja. Aí perguntou ao vizinho dele assim, de quem é aquele cavalo? O vizinho falou, é do sacerdote. Terminou o culto, ele procurou o sacerdote e disse, quanto é que o senhor quer no cavalo? Ele disse, qual cavalo? Aquele ali. Não está à venda não. Aquele ali é daqui da comunidade. Não tem nada nesse mundo que não tenha preço. Bota o preço, eu pago. Eu sou rico, posso comprar tudo. Posso comprar felicidade, então eu compro tudo. Bota o preço. Aí o fazendeiro disse, o sacerdote disse assim, não tem preço, ele não está vendido. E virou as costas e foi embora. E ele achou uma afronta, afinal, quem é aquele sacerdote acha que é para virar as costas para ele? Ele então anunciou, eu vou demitir todos os empregados, porque empregador é assim, ele pensa que ele faz a caridade com o outro. O outro é que enriquece ele, mas ele acha que ele faz a caridade. Então eu vou demitir todos os meus empregados que pertencem a essa comunidade. Se esse sacerdote não me vender o cavalo. E aí foi um alvoroço. A comunidade se reuniu toda, famílias inteiras dependiam daquele fazendeiro. Foram na cúria e solicitaram a transferência do sacerdote. O sacerdote, quando viu aquela possibilidade, ele viu que o fazendeiro realmente era poderoso. E ele falou, gente, então eu vou perder, depois de 20 anos, acostumado ali com todo mundo, né? Fala para o fazendeiro que eu vendo o cavalo. Aí o fazendeiro foi lá, com a consciência meio sem graça, consciência pesada, né? Estava sendo uma violência para o sacerdote ceder o cavalo para ele. Foi lá e disse, quanto é que o senhor quer no cavalo? Ah, pode dar o que você quiser. Ele meio desanimado. Aí o fazendeiro disse, não, mas pode pedir o valor bom, o cavalo é de raça, eu conheço. Não, dá o que o senhor quiser. Então vamos fazer uma reforma geral no teto da igreja. Tá bom. Eu só vou pedir uma coisa, disse o sacerdote pro fazendeiro. O fazendeiro com a consciência pesada disse, não peça. Disse, eu só peço a você que não bata nesse animal. Sim, mas como é que eu vou andar no cavalo sem bater nele? Não, você não precisa, porque esse cavalo é ensinado. Ah, é? É. E como é que eu faço? Você monta nele e fala baixinho no pé da orelha dele assim, graças a Deus. Que ele começa a andar. Para ele marchar, você aperta a voz. Diz assim, graças a Deus, que ele marcha. Para ele correr, você grita, graças a Deus, que ele corre. E dispara. Para parar, você fala, aleluia, que ele para. Falou, oh, que maravilha, um cavalo religioso. O fazendeiro pensou, vou fazer um teste. Montou no cavalo. E disse assim, graças a Deus. O cavalo começou a andar. Ele disse, oh, funciona. E apertou a voz. Graças a Deus, o cavalo marchava, aquele machado bonito, né? Igual o cavalo de militar 15 de novembro. Aí, lá no Brasil, no caso, lá que aqui é 4 de julho. Aí disse, graças a Deus, o cavalo disparou.
E aí ele falou, agora como é que é mesmo que faz para parar? Esqueceu. Aí ele falava, graças a Deus, o cavalo corria mais ainda. Era um descampado que ao final, depois de algum espaço, tinha um precipício. Se caísse ali, gente, não sobrava nem o perispírito do cavalo e nem o dele. Então o cavalo correndo. E ele começou a desesperar e dizia, graças a Deus, o cavalo corria. Viva Jesus, o cavalo corria. Só o Senhor salva, o cavalo correndo. E ele não lembrava de jeito nenhum da palavra. E aí, quando naquele desespero, naquele momento de ânsia da morte, ele olhou para trás e viu o sacerdote de longe. E ele disse, como é que eu paro esse bicho? E o sacerdote leu os lábios dele, que já não escutava mais. E aí ele leu os lábios do sacerdote, falando assim, fala graças a Deus, fala aleluia, que ele para. Aí o cavalo correu, botou na beira do precipício e falou, aleluia! O cavalo, parou, ele disse, graças a Deus. Então nós procuramos a felicidade em coisas pequenas. Em coisas pequenas. Vivemos como se estivéssemos na infância espiritual. Quando nós passamos para a condição humana, nós estávamos na infância psicológica, na infância espiritual. Nossa importância era comer, beber, dormir e as necessidades fisiológicas. Às vezes nós nos vemos ainda defendendo isso. Comer, beber, alcoólicos às vezes, dormir, não é dormir nas mansões, mas ainda assim para dormir. Mostrar para o outro que a minha cabana de dormir é mais bonita, é mais importante, é mais impressionante que a dele. A gente não quer uma casa para nos proteger, queremos uma casa para impressionar o vizinho. Nós não queremos um carro para locomover, queremos um carro para chamar a atenção do colega de trabalho. Sabe por quê? O colega de trabalho vê o carro, mas não vê o carnê de 80 vezes. Lá no Brasil financia carro até 90 vezes. Você compra um carro e financia metade nessa encarnação, a outra metade na outra. Então, quando vem a hora que vence a prestação do carro e você não consegue pagar, aí é que vem um problema. Então nós mesmos construímos a nossa infelicidade. Certa feita foi perguntado ao Chico Xavier. Aliás, o Chico Xavier, a mãe dele apareceu para ele e ele disse assim, mamãe, o que é a felicidade? Isso que me contou foi um repórter do interior de São Paulo. Por quê? Ela foi encarregada pelo jornal do Brasil, ela era jornalista do Jornal do Brasil, para entrevistar o famoso médium de Uberaba, Chico Xavier. E disseram que ela não era espírita, não sabia, né? Era uma pessoa importante, ela foi. E ela preparou uma lista de perguntas, um roteiro de perguntas que o jornalista prepara. Mas diz ela contou para mim, Luísio, quando eu olhei para aquela figura, uma coisa tão forte me envolveu. As lágrimas quentes começaram a cair nos meus olhos. Incontroláveis. Eu não sabia. Eu só sabia que eu estava chorando porque eu sentia o calor das lágrimas descendo nos meus olhos. E eu fui andando com a perna bamba. Quando eu fiquei na frente dele, deu um apagão na minha cabeça. Todo aquele roteiro de pergunta que eu elaborei sumiu. E eu não sabia mais o que perguntar, Chico Xavier. E aí, não tendo mais o que perguntar, eu fiquei meio perdida. Aí me veio essa pergunta, Chico, você é feliz? Essa foi a pergunta que ela fez para o Chico. E diz ela que o Chico disse assim, eu perguntei isso para minha mãe, Maria João de Deus, quando eu era menino. E ela me disse assim, Chico,
toma café de manhã com pãozinho, com manteiga ou gordura? Toma. Na hora do almoço, você tem aí, você consegue comer um prato com arroz, feijão, angu, couve, paioba, ou carne lá uma vez ou outra? Tem? Sim, mamãe. Quando você vai deitar, tem uma caminha com colchão de capim, onde você possa deitar com cobertor? Tem, mamãe. Então, meu filho, você é feliz. E aí, disse o Chico para a jornalista, e aí mamãe cantou para mim a seguinte canção: eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado é o meu caminhar, não tenho problemas, nem tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. E esse encontro com o Chico transformou a mulher. Hoje é uma trabalhadora espírita. Então a gente tem buscado a felicidade no endereço equivocado. Dr. Bezerra de Menezes vai dizer para nós que a felicidade, ela não está no fim. Ela está na trajetória. Ela está no processo. Se alguém nos perguntar, você é feliz? Podemos responder sem sombra de dúvida, eu sou feliz. Eu estou triste porque estou passando por uma separação conjugal, mas eu sou feliz. Eu estou triste porque estou desempregado, mas eu sou feliz. Porque a tristeza passa. Tristeza é o contrário de alegria. Ficar sorrindo a vida inteira é um processo esquizofrênico. É coisa de gente doida. Não. A gente tem que ter a tristeza. Porque a tristeza nos leva de volta à vida espiritual para nós efetivos o que estamos fazendo aqui. Então, às vezes, a gente acorda mesmo em si mesmado, voltado para dentro. Por quê? Eu começo a refletir o espírito durante a noite. Livre das amarras do corpo físico, ele fala, bom, eu vim aqui na Terra para fazer isso mesmo? Para ganhar dinheiro? Para correr atrás do vil metal? Vim para trabalhar 12, 14, 15, 16 horas por dia? É para isso que eu vim aqui? E de repente ele fala, não, eu vim para amar as pessoas, para eternizar os relacionamentos, para educar os meus filhos e entregá-los saudáveis à sociedade, para pensar um pouco no outro, porque também o outro é filho de Deus. Se eu tenho o que comer e o outro não tem, é porque quis Deus que eu dividisse o que eu tenho com o que ele não tem. Porque do contrário, Deus então é um pai parcial. Vou dar isso aqui para o Luiz, porque ele é meu filho querido, é neguinho, meu coração. E esse aqui não, esse aqui vai passar fome, vai andar na rua, vai mendigar, vai cheirar, vai fumar crack, porque ele não é um filho que não presta. Ué, Deus é assim? Nós não somos assim. Então, de repente, a gente começa a pensar nessas coisas como espírito. E aí a tristeza vem. A gente reelabora a nossa vida e a alegria volta. Então, tristeza é o contrário de alegria. Desencarne é o contrário de reencarne. Qual é o contrário de felicidade? Me fala. Tristeza é uma tristeza de alegria. Tá vendo, gente? Não tem contrário, não tem antônimo. É como o contrário de vida. Qual é o contrário de vida? Morte? Não, morte é o contrário de nascimento. Então, felicidade e vida são duas coisas amarradas. E aí, o Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec pergunta: o que é, então, a felicidade? Depois que o Espírito falou que não existe felicidade e tal, falou, então o que é felicidade? Como diz a música, o que é essa tal felicidade?
E a resposta dos espíritos é extraordinária. Talvez eu tenha errado o número da questão, mas a resposta e a pergunta eu tenho certeza. Diz assim a resposta. A felicidade é, do ponto de vista material, a posse do necessário. E aí a gente pergunta, mas o que é necessário? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo de desigualdade da riqueza, que Allan Kardec pergunta aos espíritos, o que é necessário? Sabe o que os espíritos respondem? Deixamos para a vossa boa inteligência, para o vosso bom coração responder isso. Um casaco, lá em Guarapari, não é necessário. Eu não tenho blusa, não uso blusa. Isso aqui me faz sentir calor lá na minha terra. Mas aqui é necessário. O aparelho celular, até pouco tempo, era supérfluo. Hoje é necessário. Então, mas de qualquer forma, a posse do necessário. Quem vai determinar o que é necessário somos nós. Tudo que sobra para nós nos faz mal. Aquela roupa que eu sempre avalio lá na nossa casa, a gente ganha muito dinheiro com bazar, porque não pagamos aluguel caro, né? Então a gente paga muita coisa com bazar. E às vezes eu olho no meu guarda-roupa e digo assim, vamos lá, essa camisa aqui tem quanto tempo que eu não uso? 2, 3 meses. O Brasil tem 2 tipos de estação do ano. O inverno, o verão e o inferno. Então, certo? Verão e inferno. 2 estações. Então eu tenho que usar a mesma roupa o ano todo. Se tem 3 meses que eu não uso essa camisa, eu não vou esperar a estação do inferno, porque a estação do inferno é igual a do verão. Então, essa camisa vai pro bazar. É assim mesmo. Então, do ponto de vista material, a posse do necessário. O que é necessário? Não sei. Cada um avalia. O maior construtor civil, o maior construtor de Guarapari, que constrói aqueles prédios, que já foi lá, já viu, de 20 andares e tal, na beira do mar, que custa 2 milhões de reais. O maior construtor é espírita ele. Nunca foi sequestrado, nunca teve filho sequestrado. Ninguém vai imaginar que é ele. Eu conheço. Aí na praia está lá ele de chinela havaiana, de bermuda. Os filhos carregando tijolo nas costas. Você não vai saber que o homem é rico. Ele não se apega à riqueza, a posse do necessário. Do ponto de vista material, porque a gente precisa da vida material. Então, não se apegar à riqueza. E do ponto de vista moral, então, tem 2 viés a felicidade. Do ponto de vista material e do ponto de vista moral. A consciência tranquila do dever cumprido e fé no futuro. Aí, a pessoa que perde a fé, ela perde a felicidade. Porque o que é a fé? É saber que estou triste, mas sou feliz. Estou desempregado, mas sou feliz. Estou endividado, mas sou feliz. Estou me separando, mas sou feliz. O meu filho faleceu, mas sou feliz. Então, a fé no futuro. A felicidade tem sido uma busca eterna entre as pessoas. Um pastor, mais ou menos nessa época, aqui nos Estados Unidos mesmo, ele foi convocado para cuidar de uma igreja. E ele chegou no mês de dezembro. E a igreja estava muito mal tratada, goteiras, mofou a parede inteira do lugar onde ficava o púlpito. E ele queria preparar um Natal bonito, mas estava feio. Tentou reformar, mas o tempo não dava. Era 20 de dezembro. Ele tinha 4 dias para preparar a igreja. Ele não ia conseguir substituir aquelas tábuas mofadas. Então esse pastor teve uma ideia.
Ele queria homenagear Jesus. Ele então foi num bazar, numa feira de usados, um bazar, como eles chamam lá no Brasil, e procurou lá alguma coisa. E encontrou uma toalha. Essa toalha tinha 3 metros de largura e 4 metros de comprimento. Dava exatamente porque ele queria. A toalha tinha uma cruz belíssima no centro dela. Era um objeto que foi feito à mão, objeto artesanal. E ele, como uma pessoa culta, reconheceu isso e comprou a toalha e falou: já sei o que vou fazer com essa toalha. Vou cobrir a parte mofada da igreja. E saiu com a toalha embaixo do braço, colocou a sacola, saiu e começou a chover. Começou a chover. E quando ele quando ele entrou no carro, que ele deu a arrancada, ele percebeu que no ponto de ônibus tinha uma senhora. E esse ponto de ônibus não tinha cobertura. Estava molhando a senhora. Então olhou para aquela senhora de idade, com jeito frágil, e resolveu ajudá-la. Disse: olha, eu estou indo para a igreja, a senhora vai para onde? Para tal lugar, entra aqui. E não dá para eu levar ela em casa, mas dá para eu deixá-la na igreja, onde a senhora vai poder pegar um ponto melhor e tal. E aí ela disse: tá bom. Então ele foi para a igreja, colocou a toalha lá e ficou com ela conversando para ver se a chuva passava. E a chuva não passava. E aí ele resolveu esticar um pouco mais, não fazia caridade pela metade não, fazia caridade por inteiro. Falou: vou te levar em casa. Pegou a senhora e falou para ela: a senhora está inclusive convidada para vir na nossa comemoração de Natal. Nós vamos comemorar dia 24, às 9 horas da noite. Vai ter coral de criança e vamos festejar o nascimento de Jesus. E foi conversando com ela. E entrou num bairro de periferia, de um estado aqui dos Estados Unidos. E aí era uma casa de madeira, que é muito comum aqui. Uma casa de madeira com janelas de vidro. E ela então agradeceu ele e entrou. E disse para ele assim: aquela toalha me lembra uma coisa. Dentro do carro. O pastor disse: o quê? Aquela toalha, ela foi minha. O pastor então: não, tome desculpa e tal. Não, é lá na igreja, ela vai ficar muito bonita. Mas como é que ela estava preparando essa feira? Ela disse: é porque eu sou judia. Durante o período da Segunda Guerra, a minha família foi toda separada. Fomos enviados, eu para um lado, meu marido para o outro e meus filhos para outro. E o que a gente esperava era realmente a morte nos campos de concentração. Todos os nossos bens foram confiscados. E nós estávamos comemorando 10 anos de casado. Então eu fiz uma toalha à mão, bordei essa toalha, forrei na mesa para, com meu marido e com os meus 3 filhos, comemorar os 10 anos de casado. E quando estava faltando 1 hora para a comemoração, os nazistas chegaram e confiscaram. E essa toalha é a toalha. Aí falou com o pastor, disse: mas como é que você tem certeza que é? Ela disse: tem umas iniciais na beirada da toalha, J e F. São as iniciais do meu nome e do nome do meu marido. Do nome do meu marido e do meu nome. Confere aí. Ele abriu a toalha, estava lá as iniciais. É essa mesmo. Pois é. E aí a senhora ficou lá com os filhos, né, netos, ela já era de idade. E o pastor retornou para a igreja, esperando que ela fosse no dia 24. E os dias se passaram. Quando foi no dia 24, o pastor então falou: agora foi para a igreja para preparar o altar para comemorar o nascimento de Jesus. Colocou a escada, subiu na escada e começou a pregar a toalha. E daí a pouquinho chegou o senhor Hermann, um nome alemão. O senhor chegou
e ficou observando. Esse senhor era zelador ali da igreja, era antigo ali, o pessoal conhecia ele. Um senhor muito pobre, mas conhecido.